Era uma vez uma fazenda, como tantas outras, onde os animais viviam suas vidas de labuta e subserviência. Mas esta não era uma fazenda comum, e seus habitantes carregavam em si as sementes de uma revolução que ecoaria além de seus limites, tornando-se um espelho sombrio da própria história humana. Essa é a história de A Revolução dos Bichos, a fábula atemporal de George Orwell, que, sob a pele de porcos e cavalos, nos conta sobre o poder, a corrupção e a dolorosa traição dos ideais. O sonho da liberdade, a faísca da revolução. A faísca inicial veio de um porco sábio e idoso, o velho Major. Com sua voz rouca e olhos profundos, ele pintou um quadro vívido de um futuro sem o jugo humano, um mundo onde os animais seriam livres, iguais, donos de seu próprio suor e de seu próprio destino. Todos os animais são iguais, proclamava ele, plantando a semente da insurreição. Major era a encarnação de Karl Marx e Lenin, os profetas de um novo amanhecer, cuja visão de uma sociedade mais justa acendeu a chama da revolta. Cansadas da tirania do fazendeiro Sr. Jones, que personificava o czar Nicolau II e a opressão czarista, os animais se levantaram em uma noite tumultuada. Expulsaram os humanos e, com um coração pulsando de esperança, renomearam o lugar, a Fazenda dos Bichos. A alegria era palpável, a promessa de uma nova era, tão pura quanto o ar da manhã. Os pilares e a queda, a corrupção dos 7 mandamentos. Para selar sua nova constituição, escreveram os 7 mandamentos do animalismo na parede do celeiro. Eram a lei, a base de sua utopia. Qualquer coisa de 2 pernas é um inimigo. Todos os animais são iguais, e assim por diante. Pareciam inabaláveis. Mas o poder, ele tem uma forma insidiosa de corroer até as mais puras intenções. A liderança naturalmente recaiu sobre os porcos, considerados os mais inteligentes. Entre eles, destacavam-se 2. Bola de Neve, o idealista eloquente e estrategista, que sonhava com moinhos de vento para iluminar o futuro, como Leon Trotsky e seus planos de modernização. E Napoleão, um porco imponente e de poucas palavras, mas com um apetite insaciável por controle. A personificação de Joseph Stalin. A rivalidade entre eles foi feroz. Bola de Neve, com sua inteligência e carisma, era uma ameaça. Napoleão, calculista, secretamente criou um exército de cães, filhotes roubados e brutalmente treinados. A polícia secreta do regime. Em um golpe chocante, os cães expulsaram Bola de Neve, que foi difamado e transformado em um inimigo público. Um fantasma convenientemente culpado por todos os infortúnios da fazenda. Com Bola de Neve fora do caminho, Napoleão assumiu o controle absoluto. E para justificar cada ato de tirania, cada luxo dos porcos, cada privação dos outros animais, havia garganta. Esse porco, com sua língua afiada e argumentação convincente, era o mestre da propaganda. Ele reescrevia a história, transformava mentiras em verdades, e com a ajuda de slogans repetitivos das ovelhas, a massa facilmente manipulável abafava qualquer questionamento. Os mandamentos começaram a mudar, sutilmente a princípio. Nenhum animal dormirá em cama. Virou: nenhum animal dormirá em cama com lençóis. A cada alteração, a pureza inicial da revolução se esvaía. Sacrifício e desilusão. A tragédia dos ingênuos. No coração dessa tragédia estava Sansão, o cavalo de trabalho. Com sua força descomunal e sua lealdade inabalável, Sansão era o motor da fazenda. Trabalharei mais. E Napoleão tem sempre razão. Eram seus lemas. Ele representava a classe trabalhadora. O proletariado, explorada até a exaustão, que acreditava cegamente nas promessas do líder. Mesmo quando os outros animais eram brutalmente executados sob falsas acusações, os grandes expurgos, Sansão mantinha sua fé. Mas a tirania não tem gratidão. Quando Sansão, exausto e doente, não pôde mais trabalhar, ele foi vendido para um matadouro, um destino cruel para sua fé cega. Ao lado de Sansão estava Clover, a égua, que percebia as mudanças e as inconsistências nos mandamentos reescritos, mas era incapaz de agir, de articular a verdade. E havia Benjamin, o burro velho e cínico, que via tudo com uma clareza desoladora, mas escolhia não intervir, resignado à crença de que a vida continuará como sempre foi. Eles representavam os que percebem a injustiça
mas se veem impotentes ou optam pelo silêncio. O espelho quebrado. Quando o opressor se torna o oprimido, à medida que os anos passavam, a fazenda dos bichos se tornava indistinguível da fazenda do Sr. John. Os porcos andavam sobre duas pernas, vestiam roupas, bebiam uísque e faziam negócios com os humanos. A igualdade prometida virou uma piada de mau gosto, cristalizada no mandamento final e mais cínico. Todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais que outros. Na cena final, a mais icônica e perturbadora, os animais mais velhos olham pela janela do casarão. Lá dentro, porcos e fazendeiros humanos jogam cartas, brigam e brindam. E ao observar, os animais de fora não conseguem mais distinguir os rostos. A linha entre opressor e oprimido, entre humano e bicho, havia desaparecido completamente. A revolução havia devorado seus próprios filhos. E o novo regime era tão brutal, se não mais, quanto o antigo. A revolução dos bichos é um grito de alerta. É uma história que nos força a questionar: qual o preço da liberdade? Como reconhecemos a manipulação? E será que a vigilância constante é o único antídoto contra o veneno do poder absoluto? Uma fábula que, embora escrita há décadas, continua a nos lembrar que a história tem uma forma inquietante de se repetir. Se você gostou dessa jornada pela Fazenda dos Bichos, deixe seu like e comente qual parte da história mais te impactou. Não deixe a história cair no esquecimento. Inscreva-se no canal para mais conteúdos literários que fazem a gente pensar.